Esse vídeo, ele corresponde à avaliação parcial da Literatura Brasileira 3, do professor Abílio Pacheco de Souza. Eu me chamo Mislene, eu vou apresentar, eu sou da turma de Letras 2018, e eu vou apresentar o conteúdo em forma de um estudo comparado, relacionado à leitura e interpretação do narrador, bem como o tema religião e ancestralidade, dos livros Torturado, de Itamar Vieira Júnior, e do livro O Menino de Engenho, do José Lins do Rico. Por que eu escolhi esse tema? Ancestralidade e religiosidade. Foi uma parte muito predominante no livro do Itamar Vieira e que me deixou e deu um impacto no meu psicológico, porque ele é bem contrário à religião que eu seguia, e foi, acho que a parte que mais me impactou. Então, para poder quebrar esse tabu psicológico meu, eu resolvi falar do tema. Então, foi mais um aspecto pessoal mesmo. E eu vou trabalhar sobre a narração, porque eu gostei muito das formas de narrar dos livros, porque são muito normal, como se fosse uma narração de história mesmo, contando uma história, como se a gente estivesse sentado ao pé de uma lareira e uma pessoa contando uma história. Então, foi uma narração de fácil entendimento. E eu vou trabalhar com o tema por motivos que eu já citei anteriormente. Eu vou iniciar falando do Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior, ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. Ele se formou e fez doutorado em estudos étnicos africanos, mais especificamente sobre os quilombolas. O primeiro livro que ele lançou foi em 2012. E em 2018 ele lançou o Torturado, relacionado ao modernismo. Ele foi muito influenciado por Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Itamar, ele remete muito aos aspectos do modernismo em relação a também posso dizer, a forma literária de escrever, eles sempre remetem às mesmas situações de seca, e enfim. Ele costuma dizer que ele falou o aspecto predominante do livro dele foi sobre os herdeiros da diáspora africana, que no caso é um sofrimento que ele diz que ainda existe relacionado a esse Brasil arcaico. Mas eu vou falar agora uma breve síntese do enredo da obra. Torturado, ele fala muito sobre os trabalhadores rurais. O livro inteiro fala sobre os trabalhadores rurais de Água Negra. A cultivação de hortas nas terras. Eles tinham as terras, no caso, para somente cultivar. Não podiam plantar, não podiam fazer casas de alvenarias. Tinha que ser casas que remetessem a um lugar que não era deles, que eles não podiam construir uma casa de alvenaria porque a terra não era deles. Eles podiam apenas plantar nas terras, como se fosse um pagamento por eles morarem ali, que no fim das contas o dono das terras ainda pegava uma porcentagem lá em relação a tudo que eles plantavam. Fala muito a realidade que os indígenas, quilombolas e ribeirinhos viveram na época da colonização, e mesmo depois do fim da escravatura, ainda continuou existindo. Esse clichê relacionado aos negros nunca foi quebrado. O Brasil, como eu disse anteriormente, de acordo com o Itamar, continua um Brasil arcaico. Então a história ela se remete nesse aspecto, e ela fala sobre a história de duas irmãs, Belonísia e Bibiana. A história vai descrevendo a infância,
como elas viveram, a criação. Logo na infância, no início do livro, elas vem o clímax da história já é no início do livro. No início da história já acontece o episódio que é o marco principal de todo o livro, que vez ou outra ele volta nesse marco, que é quando as duas irmãs acham uma faca e elas colocam a faca na boca. Uma corta a língua e a outra descerra a língua por total. E aí, no decorrer do livro, vai falando da criação dessas duas irmãs, da família delas, do pai, da mãe, dos primos, da avó, que já falece logo depois do episódio da faca, e fala das paixões dela de adolescente, que houve até uma parte que elas brigam, porque o livro ele tem muita dualidade. Então vem união, vem separação, elas começam a ficar muito unidas no episódio da faca, que uma começa a falar pela outra, como a outra perdeu a língua, ela não consegue se expressar, não consegue falar. Então tudo que ela vai falar, a irmã fala por ela. Elas conseguiram fazer uns sinais em que só uma e a outra entendia, então uma falava pela outra, aí vem a união delas. Aí na primeira paixão, que elas se apaixonam por um primo, vem a separação, logo quando uma tem um filho, elas se unem novamente, e assim vai. E além dessa dualidade de união e separação, acontece a questão de fertilidade, infertilidade, uma pode ter filho, a outra não pode ter filho, uma tem o desejo de estudar, a outra já, o desejo dela já é de trabalhar o serviço braçal na roça. Aí, do decorrer do texto, sempre tem um lado de uma, que é isso, uma vai para a cidade, a outra uma tem um desejo de ir para a cidade, a outra já tem um desejo de ficar mesmo no campo, e assim vai em todo o decorrer da história. E na história também, eles demonstram muita resistência, tanto espiritual, cultural, como política também. Resistência espiritual no campo que elas têm uma ancestralidade de um culto chamado Jaré, que ocorre na casa delas, que já vem já desde os ancestrais, a avó, antes da avó e tudo, vem essa linha espiritual, que é um culto Jaré, que é uma espécie de candomblé. E aí, sempre tem isso na casa dela, e tem um episódio no livro que vem um pastor evangelizar eles, e eles botam o pé no chão que a espiritualidade deles é aquela, e que eles não abrem portas para outra, eles também têm a resistência cultural, e muito mais ainda a resistência política. Fala muita questão de sindicato, tem briga, tem morte por causa disso, em relação a que eles botam o pé no chão, que eles querem sair daquela vida, que eles não querem ficar naquela escravidão, podemos dizer assim, porque era como se eles tivessem a liberdade de sair dali, mas saindo dali eles continuariam achando as mesmas opções de vida que era viver ali, não mudava. Não abriam outras portas para eles em outros lugares por eles serem negros. Menino de Engenho, José Lins do Rego. O Menino de Engenho é uma obra do autor José Lins do Rego. José Lins do Rego, ele nasceu na Paraíba em 1901. Ele foi criado no engenho, no mundo rural nordestino. Ele formou-se em Direito, ele foi jornalista depois, e o primeiro livro que ele escreveu foi O Menino de Engenho, em 1932. Ele também ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e ele escreveu, os romances dele foram regionalistas, na época modernista. Apesar de que ele escreveu livros também após a década do modernismo. O último livro dele foi O Vulcão e a Fonte, que foi lançado em 1958, foi lançado depois da morte dele, e ele morreu em 1957.
uma pequena síntese, uma breve síntese do Menino de Engenho. O Menino de Engenho, ele foi órfão, mais ou menos aos 4 anos de idade, e uma noite ele escutou um tiro em casa, e quando ele desceu para ver, o pai dele tinha matado a mãe dele. Aí, logo depois desse episódio, ele foi levado para morar no engenho com o vô dele. O vô dele era senhor do engenho. E aí, no decorrer do livro, vai contando desde a infância dele até ele mais adulto, mais jovem, assim, já na fase de jovem para adulto. Ele convivia, ele conta que quando ele chega lá, ele fica muito encantado. No início do livro, depois que ele perde a mãe, a tristeza ele demonstra como se fosse uma tristeza profunda, mas aí assim que ele chega lá na fazenda, lá no engenho do vô dele, como ele vê lá que é coisas que ele não tinha visto ainda, ele nunca tinha ido lá, ele não tinha visitado, são coisas novas para ele fica encantado com tudo que ele vê, com tudo que acontece. Ele demonstra que ele gosta do convívio que ele tem com os negros da senzala, ele convive muito com as crianças, brinca com as crianças. Na verdade, tudo que ele fala no livro em relação à senzala, ele deixa transparecer como se fosse uma convivência muito boa ao olhar dele, a visão dele é uma convivência muito boa entre os senhores do engenho, lá o vô dele, a tia dele, a família dele, com os negros da senzala. Ele conta a parte que os negros contam histórias míticas e ele adora ouvir as histórias, que ele gosta das crianças, ele gosta das negras que são vó, mães, tias das crianças, mães de peito, igual eles chamam. E ele fica fascinado com tudo aquilo e ele conta toda essa fascinação dele durante o livro. Ele também conta parte das transformações econômicas e sociais, que é quando conta um pouco da seca que tem no engenho, da enchente que tem com a chuva, que derruba tudo, com os sofrimentos, tanto na seca quanto na enchente. Conta a questão da transformação econômica e social, é mais pertinente na parte que ele fala que os escravos foram liberados, mas as senhoras lá da senzala não quiseram sair do engenho do avô dele, e o avô dele liberou eles para poder sair, porque eles estavam tendo uma queda, vamos dizer assim, na economia, em relação a que outros engenhos estavam usando máquinas, assim, estavam usando já de evolução, não era mais só braçal. E o avô dele não investiu, vamos dizer assim, nessa área, nesse avanço tecnológico. Então, eles estavam tendo queda na produção da cana-de-açúcar. E aí também ele fala muito das paixões, da paixão dele, a primeira paixão dele que foi com a prima dele, e depois sobre quando ele já está mais adolescente, que ele tem desejo sexual pela uma senhora da senzala, que pelo que ele fala no livro, já é mais velha do que ele, e assim ele vai contando toda essa trajetória, e o livro acaba quando ele vai para o internato, o vô dele manda ele ir para o internato, que as tias dele já estavam reclamando com o vô dele, que ele já estava com mais de 12 anos e não sabia nada de escola. E é isso. Vou falar que é um pouco do espectro da narrativa que eu escolhi, que é o narrador. E eu vou falar segundo o autor Walter Benjamin, pelo que eu li sobre ele no livro O Narrador, que ele publicou. Nesse livro dele, o conceito ele fala várias coisas em relação à narrativa. Ele fala, e para poder comparar as coisas que ele fala em relação à narrativa, como ele não fala especificadamente um conceito, eu vou falar um pouco do conceito que a gente já tem em mente do que seria uma narrativa. E que a gente sabe que a narrativa, ela depende do narrador. O tempo, de tudo que as coisas acontecem, o espaço em que acontece, a organização, tudo que acontece na narrativa, na história, depende do narrador. E na narrativa, tem 3 tipos de narrador. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente.
No livro do Menino de Engenho, do José Lins do Rego, o José Lins usa um narrador personagem, que é o narrador em primeira pessoa. Ele já está adulto e ele narra uma história que aconteceu com ele na infância dele, da infância dele até mais ou menos ele estar na idade que ele já está narrando o texto. No livro de Itamar Franco, do Tortarado, ele tem mais de um tipo de personagem. Ele é dividido em três. Tem a narração, que é a Bibiana que narra, que aí ela narra como narrador personagem. Tem a narração que a irmã dela narra, a Belonísia narra, que também é em primeira pessoa. Mas tem a última parte do texto, que é uma santa lá que narra, a santa pescadora. Ela narra como um narrador observador. No início ela narra como um narrador personagem. Ela fala da história dela, fala de quando ela usava as pessoas como cavalo, que desde o início ela usou uma pessoa lá, e ela começa falando meio que da história dela. Só que depois ela já passa a ser um narrador observador, porque ela passa a contar a história da Bibiane e da Belonísia, ela vendo de outro ângulo, de longe. E às vezes aparece até uma parte que é um narrador meio onisciente, vamos dizer assim. Aparecem uns fragmentos de falas das próprias personagens, da Belonísia e da outra. Para o Benjamin, a fonte da narração é a troca de experiências. O que o Benjamin quis dizer com isso? É que a narração, ela é uma história que a pessoa conta, e para ele não é a narração, ela sendo, como eu posso dizer, a narração, ela é construída através da experiência. Geralmente ela é contada por pessoas que já viajaram por vários lugares, já viram várias coisas. Então ela tem tem experiência de vida para poder contar a história. E também tem outro lado, não só pessoas que são viajantes, vamos dizer assim, que podem contar uma história, mas como uma pessoa que já viveu, que é avançada na idade, ou que tem tem passado por tem visto muita coisa, uma pessoa que é meio que observadora, que aprende tanto com a experiência, pode ser tanto da experiência dela ou como da experiência dos outros, que ela vê muito o que os outros fazem ou que já aconteceu muito na vida dela. Então é uma outra pessoa que também pode ter uma narração verdadeira, de acordo com o Benjamin. Benjamin afirma também que a narrativa, ela não é uma informação. Ela não perde seu valor a partir do momento que ela foi compartilhada. Benjamin afirma que a informação é uma coisa que perde o valor. E a narrativa não é como uma informação. A narrativa, ela não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver. Ele explica muito no livro a questão de que a narrativa, ela depois de muito tempo é capaz de se desenvolver no sentido de que por exemplo, do José Lins do Rego, que quando ele contou a história do livro de tudo que aconteceu com ele contou, ele já era adulto. Ele não foi quando criança escrevendo um diário ou algo do tipo para ir contando o que aconteceu com ele. Ele já era adulto quando ele contou a história de tudo que aconteceu com ele contou das lembranças dele. Ou seja, depois desse tempo todo, a história dele não perdeu o valor. Ela continuou, ela ainda foi capaz de se desenvolver. E ainda tem mais, porque depois desse livro que o José Lins escreveu, ele escreveu outro, falando já da parte dele, depois do internato para frente. Ou seja, a história não perde o valor, a narrativa dele não perdeu o valor.
Benjamin afirma também que o grande narrador, ele tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas camadas artesanais. A gente pode ver que essa afirmação se concretiza no livro do Tortarado, que os narradores, as narradoras, que todas três são mulheres, as narradoras, elas têm as raízes no povo de onde elas contam. Elas contam a história do povo africano, do povo quilombola, do povo ribeirinho. Elas contam a história, mas elas contam uma história das raízes dela. Elas são descendentes, a ancestralidade dela toda passou pelos que elas estavam passando. Benjamin afirma também que o senso prático é uma das características de muitos narradores natos. O senso prático que ele quis dizer é que os narradores, eles não são como os escritores de poema, vamos dizer assim, por exemplo, que lá o escritor do poema vai falar de uma folha, ele fala aquela folha verde com as listras aramadas que passam, né, e falam vários detalhes. Não, o narrador, ele é mais direto, ele não entra em muitos detalhes. Por exemplo, no livro do José Lins, ele fala: a estrada de ferro passava no outro lado do rio, do engenho, nós ouvimos o trem apitar. E fazia-se de sua passagem uma espécie de relógio de todas as atividades. Se fosse lá na poesia, no poemas, eles estariam a estrada de ferro, que tinha uma cor, não sei o que descascava e entrava em muitos outros detalhes, que não teria tanta significância, vamos dizer assim, para o texto em si, para a narração. E no Torturado tem o Chupim, aos montes e todo dia, ao alvorecer. Nós seguíamos para espantá-los com nossas armas. Chupim engana, é matreiro e preguiçoso. No Torturado, ele já começa a falar do Chupim como que a gente já soubesse o que era. Ele não explica que é um pássaro e etc. Como seria... No caso, ele tem um senso prático, ele já vai logo falando diretamente, não enrola, nem fala muitos detalhes. Benjamin diz no livro dele que o extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. O que Benjamin quis dizer com isso? Ele diz que o narrador, ele não tem a responsabilidade, como eu falei anteriormente, como ele tem um senso prático de falar as coisas diretamente, ele se isenta da responsabilidade de o que o leitor ou o ouvinte vai interpretar do que ele está falando. Ela fornece uma amplitude de significado numa simples narração. Por exemplo, no livro do Torto Arado, ele fala: a onça caiu. No finalzinho do livro, a Santa Pescadeira narra lá: a onça caiu com as presas enterradas no chão, retirou uma porção de terra da boca. Não era uma armadilha toda para capturar uma caça, mas antes que levantasse, se abateu sobre seu pescoço um único golpe, carregado de uma emoção violenta que até então desconhecia. Nessa parte, ele está falando, a Santa Pescadeira está falando de um episódio que aconteceu, só que ela não especifica quem seria a onça, se seria uma onça animal, se seria uma onça pessoa. Ela não especifica, porque antes ela fala que a Bibiana chega em casa cheia de areia, mas não lembra de nada. Então ela deixa no ar que essa armadilha se foi a Bibiana quem fez, se não foi, se ela que usou a Bibiana como cavalo para poder fazer essa armadilha. E quem foi que deu esse golpe carregado de emoção violenta na tal onça, se foi a Belonísia, se ela usou a Belonísia como cavalo para fazer isso, e como tudo acontecera. Então ele abre esse leque de interpretação para o leitor, o ouvinte também pode ser. Como eu escolhi como tema ancestralidade e religiosidade, vou falar um pouco. Lá no livro do Torturado, ele fala muito sobre Jaré, que eles chamam lá de uma festa que eles fazem em determinada época, se eu não me engano, é uma mensal, algo do tipo, mensal, semanal, alguma coisa assim,
e eles chamam lá de festa de Jaré. A festa de Jaré, ela é tipo um candomblé, que é típico da Chapada Diamantina, é mais, como que eu posso dizer, mais frequente, mais residente lá da Bahia, e ele tem influências africanas e indígenas, e são geralmente liberados por senhoras africanas, Nagô. Só que o que acontece? Também ocorre de, como o jaré é uma coisa ancestral, pode ser que não seja sempre uma mulher que vai liderar as festas do jaré, como aconteceu no livro do Torturado. O Zeca Chapéu Grande, que era o pai da Bibiane e da Belonise, das duas irmãs, ele é descendente da africana Nagô, que era líder de uma festa jaré. Então, como ele era descendente, foi passado para ele ser o guia. Quando ela faleceu, ele foi o guia. Ele até no livro fala umas partes que ele fica envergonhado por ter que usar saias e vestidos, mas ele fazia isso mesmo assim porque ele tinha medo de ser castigado pelos santos. Tem uma parte aqui do livro que fala sobre: o Zeca Chapéu Grande era meu pai, guia pela terra e responsável pelo que sou. Seus filhos e filhas de santo seguiram dia após dia procurando casas de jaré conhecidas por arredores para retirar sua mão de suas cabeças. Temiam estar sentenciados ao passamento. Essa frase, esse pedaço do texto, do livro, foi quando o pai das meninas faleceram, o pai da Bibiana, no caso era a Bibiana que estava narrando, e aí ela estava contando quando o pai dela faleceu, que o pessoal da região sempre ia lá para ele orar na cabeça, para ele tirar os maus olhares, para ele tirar a doença, fazia banhos, essas coisas todas, sempre procuraram ele. E procuravam ele para botar a mão na cabeça. E aí, quando ele faleceu, eles tiveram que procurar outras casas de jaré, que tiveram dificuldade porque era longe lá da fazenda deles. Mas eles foram atrás porque eles temiam, né, ser sentenciados ao passamento. Aí, no final do texto, marca muito essa Santa Rita pescadeira, essa Santa Pescadeira, porque além de ela narrar a terceira parte do livro, ela aparece nas festas de Jaré, já no final quase, e o povo desconhece dela, porque ela ficou muito tempo, como se diz, acanhada, sem aparecer. E aí ela teve que aparecer num episódio para poder passar uma mensagem para a Bibiana quando ela estava grávida, e ela não tinha contado para os pais dela ainda, e ela estava com receio de fazer isso. Então a Santa Rita Pescadeira apareceu nessa parte para poder contar, incentivar, vamos dizer assim, incentivar, meio que ameaçar ela a contar aos pais dela e dar uma sentença do futuro do que poderia acontecer com ela. E ela fica predominante na parte, no final do livro, onde ela narra a terceira parte, que ela conta a vida meio que resumido a vida da Bibiane e da Belonise pela visão dela. E ela até usa elas duas como cavalo no final do livro. E foi isso. Esse foi o meu trabalho de literatura em relação aos livros Menino de Engenho e Doutorado.